E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá maravilhoso, sejam bem-vindos ao meu canal e essa é a segunda parte de coisas sobre a minha infância. Sejam bem-vindos, chega mais! Bom, uma coisa que me marcou bastante aí lá depois dos 6 anos de idade foi o bullying, né? Foi o bullying e foi também o que eu comecei a sentir, a ver, né, o mundo e tal, ver os outros, então isso me marcou muito. Que foi principalmente com relação a eu ser mais afeminado. Então isso me marcou bastante porque eu comecei a ver que eu era diferente das outras crianças, né? Mas o bullying já começou daí. E o mais chato é que o bullying, ele não começou só na escola. Ele começou também na família, por alguns primos mais distantes e até por tios também, né? Mas não o bullying direto como foi na escola, o bullying indireto. Coisas do tipo, menino, fala grosso! Menino, se direito! Então esse tipo de coisa aí me marcou muito e foi muito difícil, foi muito duro pra mim, já nesse tempo, fazer esses questionamentos internos, né, e tal. Por que que eu era diferente? Que na época eu não sabia por que que eu era diferente. Por que que eu gostava de andar só com as meninas e não com os meninos? Por que que eu adorava brincar de carrinho, mas eu adorava também brincar de boneca, né? Inclusive, Catiana tem um papel assim fundamental, porque quando eu ia passar o final de semana na casa da minha avó, ela deixava eu ficar no quarto dela, né? E ela deixava eu brincar com as bonecas dela. E eu me sentia blindado, eu me sentia protegido. Isso é uma coisa que me emociona bastante, porque no quarto dela eu me sentia assim, de fato protegido. Então eu brincava com as bonecas dela e tudo mais, e ela, muito naturalmente naquela época, ela já notava isso e não falava nada, nem brincava comigo e nem falava nada, me deixava à vontade. Então essa é uma lembrança muito forte e muito impactante pra mim, porque era um momento que eu me sentia assim pleno, de fato, né? Não como não me sentisse pleno quando brincava de carrinho com meus primos, com meu irmão, né? Mas enfim, essa é uma coisa que me marcou muito nesse período, assim, de primeiros anos, né, dali da infância. A Catiana, ela era como se fosse nossa irmã mais velha, assim, nós estudávamos no mesmo colégio. E a gente achava o máximo quando ela ia pra nossa sala chamar a gente, ou quando ela falava com a gente na frente dos nossos coleguinhas, então isso era muito massa, assim. E nosso sonho era que a gente tivesse um irmão e que a gente pudesse, ou uma irmã, e que a gente pudesse fazer isso com ele. Aí lá com 8 anos de idade nós recebemos a notícia que não seríamos mais filhos únicos, que teríamos mais um. E eu me lembro que foi um presente. Mas o que a pessoa quer? A pessoa quer o quê? Uma boneca viva pra brincar, né? Então a pessoa desejou o quê? Uma irmã. Então essa foi a minha primeira decepção na vida. Foi o quê? Que eu pedi, eu rezava todo dia, eu me ajoelhava. Deus, me dê uma irmã, meu Deus, eu preciso de uma irmã. E o que é que o cara lá de cima manda? O quê? Um irmão, né? Eu me lembro que até chorei, viu? Mas depois, quando ele nasceu, aí tudo mudou. Quando eu olhei para aquele bebezinho lá, é impressionante também a forma impactante, o impacto que ele causou na minha vida, assim, naquele momento. E eu tinha só 8 anos de idade. E eu queria cuidar, eu queria estar perto, eu queria dar beijo, eu queria dar banho, eu queria trocar fralda, sabe? E ele, até hoje, posso dizer que além da minha mãe, é o maior amor da minha vida. E como o nascimento dele
trouxe uma mudança e meu primeiro senso de responsabilidade foi quando meu irmão nasceu. Eu tinha só 8 anos. Então aí já começa uma outra fase, né, da minha infância, que é mostrar o mundo pro meu irmão. Blindar ele de qualquer coisa que pudesse machucá-lo, que pudesse trazer uma tristeza, um desgosto, né? E aí a minha infância nesse momento mudou o foco. O foco era mais o meu irmão mesmo, proporcionar a ele momentos bacanas, brincar com ele, trazer coisas novas do mundo pra ele, né? E uma coisa que me marcou bastante ali já pros 9, 10 anos de idade, era quando a gente chegava do colégio, que ele estava em casa. Que ele esperava ansiosamente por nossa chegada pra brincar, pra interagir e tudo mais. E eu me lembro que uma vez ele dormiu em pé na minha cama, esperando que eu chegasse do colégio. E quando eu entrei no quarto, que eu vi aquela cena, eu fiquei... Até hoje é uma cena que me marca bastante. Dele em pé, deitadinho assim, dormindo porque estava esperando os irmãos chegarem do colégio. Essa daí é uma lembrança também muito bonita, assim, muito marcante. Bom, aí lá avancei um pouquinho, mas a gente vai retroceder um pouquinho. Com 8 anos de idade, eu entrei no coral do colégio, e aí começou a minha carreira musical lá com 8 anos de idade. Eu participei do coral do colégio e fui tenorzinho do coral, fazia os solos e tal. E foi quando eu recebi meu primeiro convite de cachê na vida, de aqué, de dinheiro, né? Pra fazer uma primeira comunhão. Então foi uma apresentação bem bonita. E me marcou bastante também porque eu não sabia, assim, não sabia o que era dinheiro, a não ser da mesada que eu ganhava dos meus pais, dos tios, né? Mas foi um trabalho meu, né? Eu sempre vi os adultos falando sobre trabalho e olha só, agora eu tô gerando meu próprio dinheiro, agora eu tenho meu próprio dinheiro, então foi muito legal isso daí. Aí depois começaram a vir outros convites e tal, eu comecei a criar uma identidade própria. E aí comecei a trabalhar, a cantar profissionalmente, daí cantando música popular mesmo. E foi uma história muito legal, porque aí eu saí da infância e fui para a adolescência, cercado de músicos, uma galera muito pra frentex. E isso também me deu muita força na questão sexual e tal, porque geralmente os músicos são muito descolados para essas coisas, né? Então a gente começa a abrir um pouco a mente. Mas até então abri a mente no sentido de que não era estranho eu ter um certo trejeito, mas não com relação à sexualidade, que isso aí fica para o próximo vídeo que a gente vai debater sobre isso. Além do bullying a respeito da sexualidade e tal, também rolava bullying porque eu era muito magrelo, né? Vocês vão ver em fotos, né? Eu era muito magrelo, e aí os apelidos eram Saracura do Banhado, Mosquito Baleado, sabe a dupla Timão e Pumba? Pumba, eu acho que é isso aí mesmo. Eu era o Timão, acho que era o Timão que era magro, ou Pumba, não sei, daí vai aparecer aí o qual que é, tá? Timão e Pumba. Então, esse bullying, mas não era um bullying que me incomodava muito não. O bullying que me incomodava mesmo era com relação à sexualidade. E se tem algum amigo daquela... Amigo não, se tem algum colega daquela época, que tem vários colegas daquela época que me seguem no Instagram, no Facebook e tal, e que estiver vendo esse vídeo, olha, eu desejo do fundo do coração que seus filhos não passem nem a metade do que vocês me fizeram passar. Que seus filhos sejam muito felizes, que você seja muito feliz, mas... eduquem, e aí a mensagem é geral, eduquem suas crianças para destilar amor e não para destilar veneno nem bullying, porque elas criam cicatrizes para sempre, tá? Então, ensinem suas crianças a amar o próximo. E a minha infância inteira eu fui sempre coberto de muito amor pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios. Isso eu não tenho que reclamar, né? Eu tive uma infância muito divertida.
Os finais de semana sempre foram regados com muita alegria. Teve um período lá, um momento que minha avó e um tio meu compraram uma casa de praia numa cidade praiana que chama-se Pirambu, no litoral sergipano. E os finais de semana se tornaram ainda melhores, ainda mais divertidos. Era muito legal, tenho lembranças incríveis a respeito disso. E falar na primeira bonequinha viva, tá? Meu irmão não foi minha primeira bonequinha viva, foi o meu primeiro boneco vivo, né? Mas a primeira bonequinha viva foi minha prima, Isadora, que foi a primeira prima que eu pude pegar no colo, né? E ela também tem um papel também muito importante pra mim, porque também a questão do senso de responsabilidade, ela tem a mesma idade do meu irmão, mas porque ela foi minha primeira bonequinha, né, gente? Então eu sonhei e Deus mandou aí, no caso, né, como prima. Então foi muito legal e ela tem importância até hoje muito grande, muito importante. Bom, falando em bebê, né, que eu falei pra vocês que eu pedi o cara lá de cima, uma irmã, Deus então resolveu me mandar uma prima, né? E ela também é uma lembrança muito forte, que meu sonho era ter uma boneca viva, né? E eu ganhei essa boneca viva que foi Isadora. Olha só, disse que não ia falar nomes, né? Mas a gente acaba falando e vamos falar porque tem que falar e é isso, né? Então Isadora veio no momento, ela nasceu na mesma época que meu irmão, tem a mesma idade os dois, quase. E foi um presente, né? Foi a primeira boneca viva que eu pude pegar, né, no colo e tal. Então, a gente tem uma ligação também muito forte. O senso de responsabilidade veio também com ela, porque eu queria cuidar, eu queria dar banho. Até tem uma história muito boa, que esses meus tios, os pais da Isadora, eles sempre nos levavam nos finais de semana para casa deles. E em um dos finais de semana que eles podiam pegar, porque o negócio era competitivo, entendeu? O negócio era pesado. E aí ela tinha, eu acho que tinha 1 mês de nascida só. E 2 crianças de 8 anos dormindo num quarto separado, bebezinho no quarto, que era um quarto conjugado com um dos pais. E nós acordamos, acho que mais ou menos umas 6 horas da manhã, pra ficar olhando para aquele bebê. E aí me deu vontade de pegar o bebê e eu peguei. Então imagina o cagaço, o susto que os pais desta criança não tiveram quando viram uma criança de 8 anos de idade com um bebê recém-nascido no colo, né? Mas eles levaram muito de boa, eles foram muito calmos, que acho que talvez também se eles fossem muito, né, alvoroçados, talvez iam me assustar. E eles foram muito tranquilos e tal. Mas essa história minha tia fala até hoje, que ela tomou um baita de um susto, né? Então, Isadora também é uma presença muito marcante, minha primeira bonequinha viva, e tem essa importância pra mim. E aí, a irmã dela também, Ingrid, também é outra que tem uma importância também incrível, uma presença incrível, porque através dos olhos dela, ela nasceu num período de boom da minha carreira musical lá em Sergipe. Eu tinha participado de reality, eu tava muito na mídia e tal. Então eu pude olhar através do olhar de uma criança, que era por coincidência minha prima, mas com um olhar de fã, né? E nossa, a ligação que a gente tem é absurda. Eu amo muito e essa lembrança sempre vem em alguns momentos da minha vida, desse olhar dela, da presença dela em todas as minhas apresentações. Todos os meus primos sempre foram muito presentes na minha carreira musical, sempre me deram muito apoio, né, na minha carreira musical lá, e sempre foram muito presentes. E eram, inclusive, parte do fã-clube, porque eu tive já fã-clube. Oh, que coisa maravilhosa! Eram só umas 10 pessoas, mas eu tinha, e daí? Se eram 10 pessoas, 15, 20, sei lá quantas, né? Mas era muito legal a presença deles, todos sempre foram muito presentes. Todos, né?
Então ele também tem uma presença muito marcante na minha infância ali, início da minha adolescência. Bom, todos os primos tiveram, tá? Pra não ter ciumeira depois. Eu não consigo lembrar aqui todos os nomes, porque senão vai faltar sempre algum e vai dar rolo. Então eu falei só dessas que são presenças mais fortes, né? Na minha infância / adolescência, né? Então, outra presença também, porque é importante falar também, Alex também tem uma lembrança importante de uma viagem que nós fizemos a Recife, que ele usava uma caixinha de som com um microfone, que era moda naquele tempo, né? Era um brinquedo que era moda. E Alex, ele nasceu, acho que prematuro e tal, e ele tinha um pouco de dificuldade na fala. E aí ele pegava aquele microfone e falava alô, alô, então isso ficou muito marcado. Aí Alex também sempre foi muito presente, e daí ele sempre foi muito parceirão do meu irmão mais novo. Pessoal, assim, essas são algumas das lembranças, né, e tal. Acho que ainda tem muita história pra contar, muita coisa pra contar, né? E a gente no próximo vídeo, quem sabe, a gente fala um pouquinho mais, né? Pessoal, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, tá? Familiares, por favor, compartilhem esse vídeo, né? Porque eu tenho certeza que muitas lembranças vão vir, né? E vocês ajudam aqui ao tio a ganhar mais like, mais inscritos, whatever, tá? Pessoal, é isso. Um abraço e